Sejam bem-vindos ao canal Geral Receitas e a receita de hoje, olha só. Isso mesmo, camarão na moranga, gente. Olha isso, olha que coisa mais linda. Se você sempre quis fazer, este é o canal certo para você fazer essa receita. E olha só, é muito simples e a missão desse canal é justamente ajudar você a cozinhar de forma simples, prática e rápida, tá? Vocês vão ver aí no vídeo que não tem nada de complicado numa receita dessa. Então, sem mais delongas, bora pra receita! Vejam que o processo para poder fazer essa abóbora não é muito difícil, tá? Na moranga, você vai primeiro fazer uma circunferência aqui, ó. Pega uma faquinha, pegar aqui, ó, uma faquinha pequena, tá, pessoal? Ó, e você faz aqui, ó, você marca, né? Onde você quer cortar a tampa da moranga, certo? Não precisa ser geometricamente certinho, não, tá? Veja que a faca ela tem que estar na diagonal, ó. Por quê? Porque na hora que você encaixar a tampa, ela encaixa perfeitamente. Então você vai fazer assim, ó. Muito cuidado para não furar a parte de baixo. Por isso uma faca pequena, tá? E aí você vai virando. Cuidado também com o dedo, com a mão, tá, pessoal? E aí você faz essa, ó, veja que aqui ela já soltou, tá vendo? Ó, você vai acompanhando com a faca mais funda agora, né? E ela solta facilmente, ó. Ó, bom? Ó, uma coisa linda, tá? Soltou isso aqui, você já tira essa semente, ó. Vou separar aqui do lado num potinho, tá? Descarta. Você pode, essa semente você pode ou descartar, ou simplesmente você pode também, pessoal. Vocês podem também usar ela para fazer petisco, tá? Ó, aí você vai pegar assim a abóbora, tá vendo? Ó, deixa eu ver se tá bom aqui, vocês estão vendo, né? Ó. E você vai raspar essa semente, tá? Ó. Você vai raspar essa semente todinha. Tá vendo que tem um pouco de semente aqui assim, ó? Você vai raspando, tá? Vai raspando com cuidado para você não furar a sua abóbora, ó. Tá bom? E aí você raspa e vai tirando essas polpas, ó. Ó, essas polpas, esses fios de semente, né? Você vai separando isso, tá? A gente precisa de uma abóbora limpinha por dentro e lisinha para poder continuar o processo, tá bom? Eu vou limpar ela aqui toda e já mostro para vocês. Olha só, pessoal, vejam que a nossa abóbora, ó, ela ficou bem limpinha, tá? Certifique-se de que não tem nenhuma semente mesmo, tá? Para que assim nenhum convidado, sei lá, se você estiver fazendo para os seus parentes, para aquele seu primo, sua prima chata, às vezes achar uma achar uma semente aqui dentro, é como achar uma escama de peixe num prato, tá, pessoal? A pessoa vai morder e não vai gostar, tá? Então aqui, ó, antes de eu levar essa abóbora ao forno, é um segredinho que eu vou passar para vocês. Põe um fio aqui generoso de azeite, certo? Um fio generoso de azeite nessa panela, nessa frigideira, tá bom? E aqui nós vamos fazer um fundinho para essa abóbora para ela ficar bem temperadinha, tá bom? Cebola picadinha e alho, tá? Então uma cebola pequena picadinha e 2 dentes de alho. Para quê? Para dar um sabor no fundo dessa abóbora, tá? Então refoga isso aqui
Deixa bem refogadinho. Vai criar, essa cebola vai derreter bem, tá? E eu já venho aqui para pincelar aqui essa abóbora toda. Enquanto isso a gente pode pôr só um pouquinho de sal, ó, nela, tá? Passar pela abóbora. Passar aqui por dentro para ela agregar esse sal, tá? E esse fundinho aqui, eu vou colocar um pouquinho mais de azeite. É o que vai trazer sabor para aquela abóbora na hora que você for pegar os pedacinhos da carne no fundo dela, né? Que você for pegar aqui no fundo dela. E aí ela vai estar temperadinha, não vai estar aquela abóbora sem sal, sabe? Igual eu já vi por aí, né? Então tudo é válido quando você fala de tempero, tá, pessoal? Então vejam que aqui eu fritei um pouquinho de cebola e alho, tá? Eu vou agora colocar aqui dentro dessa abóbora. Vamos colocar aqui, né? Tudo isso aqui por dentro dessa abóbora. Tá? Esse azeite com esse alho e, né, essa cebola vai dar aquele sabor maravilhoso para nossa abóbora, tá, pessoal? E aí aqui eu vou pegar o pincel, tá? E pincelar ela toda por dentro, ó, com esse tempero, tá? Pincelando ela toda. Ó, achei aqui 2 sementezinhas. Cuidado, não deixa a semente, pra ninguém ficar falando, principalmente visita, hein? Aí, ó. Desculpa a brincadeira, tá, pessoal? Mas vocês sabem como é que é, né? Então aqui, ó, eu também vou passar um pouquinho nessa tampa, né? Pra ela ficar aqui com esse gostinho também desse tempero, tá? Aqui, ó. E essa tampa, vejam que depois ela encaixa certinho, ó, tá? E o que que eu vou fazer agora? Vou encaixar essa tampa aqui, certo? Vou pegar o papel alumínio, o lado brilhoso para a abóbora. Eu vou pegar aqui, ó, embaixo dela, tá, pessoal? E vou embrulhar essa abóbora, tá? Ó, passei uma parte aqui, corto, tá? Pega a abóbora, ó. Eu tô fazendo com uma abóborazinha aqui que ela dá o quê? 1 quilo só. Peguei uma abóbora bem pequenininha, tá? Aí, ó, você faz um bombonzinho assim. Tá vendo que ainda tem aqui umas partes dela mostrando? Então o que que eu vou fazer? Eu vou passar mais uma vez aqui, ó. Que aí assim fecha, né? Fecha de vez para não vazar o ar, certo? E aí, vou cortar aqui. Vou fazer esse bombonzinho, ó. Veja que bombonzinho lindo, maravilhoso. E aí eu vou levar essa minha abóbora pro forno. Meu forno já tá pré-aquecido, 180 graus. Por pelo menos aí uns 40 minutos, tá, pessoal? E já volto para mostrar para vocês o resultado e a gente fazer o recheio. Vamos fazer agora o nosso recheio, certo? A abóbora tá lá terminando de assar, né? E aí, olha só, eu tenho alguns camarões aqui para decoração, tá? Que eu comprei camarão grande, ó. O tamanho dele gigantesco. Que eu vou colocar aqui, ó, coloquei um fiozinho de azeite, tá? Vou colocar esses camarões aqui para dourar. Isso na mesma panela lá que eu fritei o alho e a cebola, tá? Nós vamos fazer tudo nessa panela aqui, pessoal. Tá bom? Fiquem tranquilos que nós vamos fazer tudo nessa panela aqui. E aqui eu faço o quê? Eu vou colocar um fiozinho de sal, né, nesse camarão. Esse camarão aqui é para decorar, tá? É aquele que vai ficar saindo de dentro da abóbora moranga, tá? E aí eu coloco também nele uma tampa aqui, ó, para dar uma abafada nesse camarão,
certo? Assim que eu abafo ele, ele vai criar uma crostinha aqui também, que depois a gente vai fritar esse outro camarão, que a gente vai refogar, né? A gente precisa o que? Dar uma tostadinha neles para depois fazer o nosso molho aqui de camarão, tá, pessoal? Então olha só, dou uma abafadinha, né? Quando ele começa a querer dourar de um lado, eu viro, douro do outro, ó. Ó como ele vai ficando com uma cor linda, né? Isso aqui é aquele camarão rosa grandão, ó. Já saiu aqui a cabeça, não tem problema, tá? Porque depois a gente vai tirar mesmo para comer, né? Não tem problema de soltar a cabeça, tá, pessoal? Às vezes solta mesmo, porque o camarão ele é bem sensível. Você mexendo para lá e para cá, né? Se não tiver cuidado, você solta mesmo aqui a cabeça dele, tá? Abafa de novo, tá? E assim a gente vai fazer esse processo com esse. Vejam que esse camarão deu uma boa tostadinha, né? Que é que eu vou fazer agora? Eu vou separar ele aqui, tá, pessoal? Que nem, é como eu falei pra vocês, ele é para decoração. Então, ó, ele deu uma boa tostadinha. Vou deixar ele aqui, depois a gente volta com ele para decorar a nossa abóbora maravilhosa, né? Tá? Nessa mesma panela, que é que eu vou fazer? Eu vou pôr mais um fio generoso de azeite, ok? E agora eu vou grelhar esses camarões aqui, ó, que são os camarões que vão dentro do molho da abóbora moranga, tá, pessoal? Tudo vai ficar, essa panela aqui é a que vai ficar com o gosto. Nós vamos fazer o molho aqui, tudo, essa crosta que solta aqui é o que vai dar sabor, né, nesse nosso camarão. Deixei aqui uns 4 com casca, que eu também vou grelhar depois. Vou tirar isso aqui, né? Grelhar igual eu grelhei aquele lá, tá? E aqui, ó, pessoal, posso grelhar aqui no cantinho junto, sem problema. Ó, vou grelhar esses também com casca, que também vão fazer parte da decoração, tá? Vou deixar eles aqui no cantinho, ó. Esse camarão aqui eu só temperei ele com sal, ok? Vou jogar um pouquinho de pimenta do reino, tá? Só para ele, para dar um cheiro nele maravilhoso aqui, né? E esse camarão vai ficar um espetáculo, tá? Deixa ele fritar um pouquinho aqui. Bom, pessoal, vejam, ó, que ele vai criando aí uma crostinha, né? E ele tem que ficar assim mesmo, tá? Não é para ele ficar muito secar muito não, tá, gente? Eu já vou tirar ele, ó. Vou separar só esses aqui que ainda são para decoração, né? Separar aqui junto com os outros, ó, tá? E vou deixar aqui, tá? Agora vou dar uma mexida aqui, ó, básica, tá vendo? E eu já vou separar esses camarões aqui. Ele não precisa ele ficar muito tempo aqui não, tá? Por quê? Para ele não perder a suculência, tá bom? Ele deu uma boa fritadinha. Vou reservar eles aqui, ó. Pego aqui com o pegador, reservo, tá? Eu vejo aqui nesse mesmo fundinho, vou pôr mais um fio de azeite, tá? Aproveita essa crostinha da panela, gente. Vejam que os camarões foram refogados. E vamos aproveitar essa crostinha da panela, hein? Da frigideira, ó. Aqui tá todo o caldo, né? Ó, aqui tá uma cebola grande picada e 3 dentes de alho picados, tá? Eu vou fritar aqui nesse azeite temperado de camarão.
Vocês não têm ideia do aroma que tá aqui em casa. Gente do céu, que delícia. Tá? Muito saboroso mesmo. Camarão é tudo de bom, né? Eu tenho aqui metade, né, de um pimentão verde, metade de um pimentão vermelho picadinho. Vou colocar aqui também. Bota tudo para fritar, gente. Tá? Bota tudo. Bora fritar isso aqui. Isso aqui vai ser a base para o nosso molho de camarão, que vai ficar uma delícia, hein? Agora, gente, chegou o momento de eu colocar os tomates. Eu tenho 3 tomates. Ó, vejam que já refogou muito bem os pimentões, a cebola e o alho, né? Agora eu tenho aqui 4 tomates maduros pequenos, bem madurinhos, tá? Vou colocar aqui, que isso aqui também vai ser uma ótima base para o nosso molho. Você pode também bater esse tomate, se quiser facilitar. Bater ele e colocar aqui, se você não quiser fazer o cozimento. Eu prefiro fazer o cozimento assim natural, ó. Tá? Vou colocar agora os temperos nele, para ele fritar nesse tempero maravilhoso. Eu vou colocar aqui um pouquinho de páprica, tá? Eu gosto muito desse tempero. Cominho. Lembrando que isso aqui tudo é a gosto, tá, pessoal? Mas se quiser colocar uma colherinha de café de cada, tá? Não tem problema. Esse aqui é um açafrão que eu tenho temperado com alho, cheiro verde e sal. Aqui vai um pouquinho da pimenta calabresa, porque eu já coloquei a pimenta do reino lá, né, no camarão. Então, vamos agregar esse tempero maravilhoso, certo? Deixa esse tomate derreter, cozinhar. Se for preciso, coloca um pouquinho de água, tá? E no caso eu vou pôr só um pinguinho de água fervendo. Ok? Para esse tomate cozinhar nesse tempero, tá? E eu vou dar uma abafadinha aqui para a gente continuar com a receita daqui a pouco. Vejam que o nosso molho de tomate aí, ele já está praticamente feito, né? Ó. O que precisa agora para melhorar esse molho? Agora a gente precisa o que? De um pouquinho de leite de coco, ó. Olha só que delícia. Coloquei aqui um vidrinho de leite de coco, tá? Para dar uma cremosidade. Vou colocar já o nosso camarão, tá? Que é ele que vai trazer o sabor, né, para esse molho. E o toque aqui, tem um toque também, um segredinho. Olha que coisa linda que vai ficando, gente. Olha a cremosidade desse molho. A gente vai deixar apurar aqui ainda. Tem aqui um segredinho também, que é o azeite de dendê. Se você não gosta muito, ó, eu vou pôr só uma colher de sopa, tá? Quem não gosta não põe, isso aqui é opcional. É que quando eu faço qualquer tipo de ensopado com frutos do mar, eu gosto do azeite de dendê. Mas é como eu falo, é um tempero opcional, tá? Ó, ele vai dar um brilho pro prato, tá vendo? Conforme você vai mexendo, ó, você vai ver que ele dá um brilho e um sabor, né, gente? O azeite de dendê tem um sabor assim, para quem gosta, é incomparável, né? Tá bom? Eu vou deixar aqui agora ele cozinhar um pouquinho também tampado. E vejam que o nosso molho já tá pronto. Olha só como ele tá grosso, né? Então eu vou finalizar aqui, tá, pessoal? Já provei o sal. Vou finalizar aqui, ó, que eu tenho cheiro verde, né? Vou finalizar, né? Cheiro verde um pouco. Eu vou deixar um pouco também para decorar, tá?
Você pode colocar também coentro, tá bom? Isso aí fica a gosto. Isso é a gosto de cada pessoa, tá bom? Aqui no caso eu tô usando o cheiro verde, mas eu também adoro o coentro, ó. Aí é só dar uma mexida, o cheiro verde também incorporar e apagar o fogo, ok? Então aqui ele já está pronto. Agora nós vou tirar a nossa abóbora e já volto. E a nossa abóbora já finalizou aqui, né? Cuidado, tá, pessoal, ao abrir. Eu vou fazer assim, eu não vou abrir ela toda, tá? Eu vou deixar esse papel alumínio porque ela vai voltar pro forno, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou, na verdade, pôr aqui para baixo. Cuidado para não se queimar, né? Vou abrir aqui, ó. Só a tampa. Tá, pessoal? Ó, que coisa linda, ó. Vou abrir só a tampa, porque ela vai voltar pro forno, tá? Então, ó. Tá a tampa. E aqui, tá bom? E, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu quero uns pedacinhos dessa abóbora para eu colocar no molho aqui, tá? Olha só. Vou acender o fogo novamente, tá? Eu vou cortar só uns pedacinhos aqui dela. Pra quê? Pra esse molho ficar com um pouquinho de abóbora também, né? Eu sei que tem gente que não faz isso, vai só tirando a abóbora depois. Mas eu vou fazer porque eu sei que vai ficar uma delícia isso, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um pouco de abóbora no molho, tá bom? Aproveito para tirar a abóbora, ela junta um pouquinho de água, tá, pessoal? Então é normal. Quando você põe ela para cozinhar no forno, é normal ela juntar esse pouquinho de água aqui, tá bom? Que vocês estão vendo aí. Então não se assustem. É assim mesmo, ela junta um pouquinho de água. E aí, ó, você vai tirando esse caldo dessa abóbora. Deixa eu ver se dá pra tirar com isso aqui melhor. Você vai tirando esse caldo dessa abóbora, juntamente com um pouquinho da polpa dela, né? E vai jogando aqui no molho, tá? Também tem aquele tempero, né, que a gente tinha colocado. Não tem problema, vai tudo misturar porque vai tudo voltar pra cá, né? Então assim, pode tirar esse líquidozinho que ficou aqui, que juntou na hora do forno. Deixa a sua abóbora sequinha, tá bom? Pra quê? Pra não juntar água aqui. Então você pode também usar, pessoal, papel toalha, tá? Eu vou usar aqui um papel toalha, ó. Eu vou secar essa abóbora um pouco, ó. Tá? Ó, secar ela. Deixar ela sequinha por dentro. Por quê? Porque agora eu vou colocar o nosso catupiry. Ó, aqui eu vou mexer um pouquinho a polpa dela, tá? No caldo. E aqui eu já vou colocar o que? Nosso catupiry. Ou seja, o nosso requeijão cremoso. Então, ó. Besunta bem requeijão no fundo da abóbora, tá? Deixa bem. Pega um requeijão de qualidade, tá, pessoal? Porque você tá fazendo um prato aqui que merece, né? Merece aquele requeijão maravilhoso, né? Aí você põe um pouco de requeijão assim no fundo, tá? Pode besuntar aqui também, ó, nas laterais, tá? A receita é sua.
Seja criativo. Eu vou colocar também um pouquinho de mussarela, tá? E agora a gente vai pondo o molho. Tá, pessoal? O camarão, né? Então eu vou pôr um pouquinho desse camarão. Certo? Coloquei um pouquinho do camarão. Vou espalhar aqui. Volto com um pouquinho de mussarela aqui picada ou ralada, tá? Volto com mais um pouquinho de requeijão, tá, pessoal? Tô usando aqui um requeijão. Esse requeijão, ó, olha só a textura dele. E você pode fazer isso, ó. 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 Besunta bem aqui de requeijão, ó. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Vou pegar um pano aqui que tá super quente, né? Mas ó. Tá vendo? Aí você vai recheando a sua abóbora. Você vai recheando ela, tá? Do jeito que você quer, ó. Aqui, isso aqui vai misturar tudo ali depois no forno, gente. Vai ficar uma delícia, tá? Ó. E aí você vai pondo também ali pro lado de dentro, né? Vai jogando assim pra dentro, ó. Que às vezes fica só aqui no meio, né? Pra quando você puxar lá, ela puxar com catupiry, com mussarela, né? Vai jogando pra dentro, tá, pessoal? E você vai recheando, tá? Vai fazendo esse processo, ó. Mussarela. Certo? Aí você põe mais um pouquinho de camarão. Tá? E aí você vem aqui, ó. E capricha no requeijão, ó. Que coisa linda. Gente, isso aqui vai ficar dos deuses, como diz o povo aí, né? Dos deuses, ó. Tá? E aí você continua aqui, né? Com mais um pouquinho de camarão. Certo? Só que eu vou voltar com essa abóbora pro forno, tá? Então assim, se você não é inscrito no canal, se inscreve. E, ó, aqui eu já enchi ela. Eu vou voltar com ela pro forno para ela gratinar. Vejam que coisa mais linda. Já desenformei aqui a nossa abóbora morango. Olha como ficou bonita, pessoal. Olha isso. Vou trazer aqui de pertinho para você ver, ó. Coisa maravilhosa, hein? Ó. Vou fazer o seguinte. Colocar uns camarões aqui, ó. Vamos decorar ela. Então aqui você brinca de decorar, ó. Vou colocar uns camarões pequenos aqui em cima. Certo? E vamos brincar de decorar a nossa abóbora. Esses camarões maiores, você pode fazer o seguinte. Coloca lá, ó. Dá uma estraladinha nele assim. Que ele vai abraçar a sua abóbora. Ó. Ó, vou tirar aqui a cabeça, certo? Dá uma estraladinha nele. E ele abraça a sua abóbora, tá vendo? Ó, coisa linda, ó. Olha como vai ficando bonito, pessoal. Eu posso pôr um também saindo assim, ó, com cabeça e tudo de dentro da abóbora, tá? Você faz isso aqui, ó. Ó. E você brinca de decorar, né? Que olha só o tamanho desses camarões. Deixa eu tirar aqui essa parte. Olha só o tamanho desses camarões. Olha que coisa maravilhosa.
E aí você faz isso aqui, ó. Você encaixa ele aqui, tá? E eu vou pôr esse aqui, ó. E esse aqui saindo. Olha o tamanho desse camarão, gente. Parece um lagostim, né? Olha que coisa linda. Ó. E tá aqui o prato montado para vocês se deliciarem. Olha que coisa linda. Ó, ó, ó. Ó. Gente, maravilhoso, né? E aí quando você decora assim fica a coisa mais linda, ó. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um pirão. Coloquei um pouquinho do caldo aqui, tá? Porque eu vou fazer um pirão. Tá bom? Essa tampa eu vou deixar aqui do lado assim, ó. Tá? Ou assim. Pra fazer a decoração, tá bom? Lembrando que assim, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra comer essa belezura, tá? Eu fiz um arroz branquinho aqui, ó. Um arroz soltinho, ó, branquinho. Ó, ó, soltinho, ó. E a gente vai comer esse arroz. Eu vou fazer um pirãozinho aqui agora. Olha só. Aquele caldinho ali eu peguei e coloquei um pouquinho aqui. Eu vou pôr um pouquinho de água. Pouca coisa, tá, pessoal? Pouca coisa. E aqui eu tenho farinha de mandioca, tá? A farinha de mandioca grossa. Que você faz um pirãozinho desse caldo maravilhoso aqui, ó. Você faz um pirão, né? Você dilui ele um pouquinho, põe um pouquinho de água igual eu fiz. E você faz um pirão para acompanhar esse prato. Um arroz, né? Um pirão. E fechou. Fechou, você vai agradar aí a sua família, tá? Ou seus convidados, ou você pode fazer aí pro Dia dos Pais, Dia das Mães, uma receita maravilhosa, tá? Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocando assim, ó. Polvilhando a farinha e mexendo, tá vendo? O pirão, a gente faz assim, ó. Dá uma polvilhada e mexe, tá? É pouca farinha, pessoal, porque ele vai cozinhar aqui. E aí ele chega na textura que a gente quer, tá bom? Ó. Fogo baixo. Tá? Aqui eu tenho um pirão. Um pirão, ó, pronto para eu degustar com esse peixe maravilhoso aqui, tá bom? Vou apagar aqui. Vou colocar um pouco de cheiro verde, tanto no pirão como no prato principal, ó. Pode jogar assim, pessoal, por cima. Cheiro verde nunca é demais, né? Então você joga assim por cima, fica uma coisa espetacular, ó. Tá? Isso sim é que é uma abóbora na moranga de responsabilidade, tá bom? E agora eu vou montar o prato aqui, pessoal, né? Eu vou montar o prato, tá? Vou colocar um pouquinho desse arroz soltinho. Ok? Ó, olha que arroz. Eu vou colocar também o pirão, né? Olha só que pirão maravilhoso, ó. Né? Vou colocar aqui. Essa espátula é boa que limpa tudo. Se você quiser o link dessas panelas e da espátula e desse jogo de silicone, veja aí na descrição do vídeo, tá? E agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou tirar um camarão desse, ó. Vou pôr aqui do ladinho, ok? E eu vou pegar
esse caldo juntamente com o camarão. Olha isso, pessoal. Olha, com catupiry. Ó. Olha que coisa maravilhosa que eu vou colocando aqui, ó. Tirando os pedacinhos da abóbora, ó. Ó. Com catupiry, camarão. Tá? Isso aqui está divino. Divino, pessoal. Deixa eu pegar mais pedaço de abóbora. Ó. Olha só o catupiry como ele fica bem consistente com o molho, ó. Olha que coisa linda, tá? Pegar um camarãozinho aqui desse pequeno. Esse aqui tentou escapar, eu vou pôr de volta, tá? Tô com a mão limpa, que eu tô mexendo só com comida, tá, pessoal? E ó, vou pegar mais um pedacinho aqui, tá bom? Agora chegou a hora de provar essa belezura, né? Olha só que prato lindo, que prato maravilhoso. Vamos provar? E chegou a hora, hein, de provar. Olha só esse pirão que eu fiz. Primeira coisa é o pirão, né, gente? Quem gosta de um pirão, um arroz branco, ó, soltinho. Fantástico. Agora vamos ver aqui um pouco de abóbora, um pouco de molho. Gente, sem palavras. Sem palavras. Ficou assim absurdamente top. Tudo no ponto. Pirão, com molho, né, com catupiry. Ó, coisa linda. É isso, gente. Assiste esse vídeo aqui que tá na continuação, né? Receitas aí com peixe, frutos do mar, tá? Assiste esse vídeo aqui. Assiste a playlist também, com muitas coisas boas de receitas de assados. E ó, continua com a gente no canal para você sempre ter acesso a essas delícias aqui, ó. Aqui nesse canal é geral receitas, vai ter receita de tudo, tá bom? Muito obrigado e bora pro próximo vídeo.